Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês os passos iniciais no software QGIS. É uma aula introdutória, bastante simples para aquelas pessoas que estão começando a usar esse programa e com isso eu espero poder ajudá-los a iniciar os trabalhos aqui no QGIS. Eu vou falar basicamente das configurações iniciais, como a seleção do idioma desse programa, a definição de sistemas de projeções e coordenadas, importar e simbolizar dados vetoriais, eu vou usar no formato shapefile, utilizar a ferramenta de zoom, selecionar os arquivos por atributos e por localização, salvar esses arquivos que foram selecionados em outros formatos, como em KML, que é aquele que a gente trabalha com o Google Earth, e também adicionar uma imagem de satélite no fundo do programa para a gente usar como mapa base. Além disso, serão ditas outras ferramentas aqui no decorrer da explicação, como ativar as barras de ferramentas e outras coisinhas mais. Bom, vamos lá. O primeiro passo, então, definir o idioma que a gente quer trabalhar no programa. Ele vem no padrão já em inglês, norte-americano. Quem quiser traduzir para o português, por exemplo, vai ter que vir aqui em cima em Settings e depois Options. Nessa tela que abre, na primeira opção à esquerda, em General, a gente vai poder trocar essa tradução da interface. Caso essas opções para vocês estejam apagadas, é porque esse botão aqui de Override System Locale, ele vai estar desabilitado. Então, basta habilitá-lo. E aqui ele vai permitir que a gente faça a alteração do idioma, então da interface do programa. Está como em inglês americano, eu vou selecionar o português. E eu aproveito e já troco aqui as outras opções também, de local, números, data, moeda e assim por diante. Então eu vou achar português Brasil. Português Brasil. E basta dar OK. Parece que nada acontece porque ele só vai carregar essas alterações depois que a gente fechar e abrir o programa. Então, fecho o meu programa. E agora que eu abri o programa, a gente vê que ele já está todo em português. Eu estou usando o QGIS na versão 3.16. Eu não tinha mencionado isso aqui no início do vídeo. O QGIS, assim como a maior parte dos softwares de SIG, trabalha com a ideia de projeto, que é o local onde nós vamos inserir os nossos dados, que a gente vai poder fazer as nossas alterações, análises, seleção dos templates de layout, e tudo aquilo ali será salvo nesse projeto. Eu estou iniciando a usar esse programa agora, então eu não tenho nenhum projeto aqui na minha lista. Se eu já tivesse feito outros projetos, eles apareceriam aqui. Na parte superior, a gente vê informações que são carregadas pela internet e são atualizadas aqui constantemente. Então, quem tiver curiosidade pode acessar essas informações. Eu vou escolher um novo projeto. Poderia simplesmente clicar aqui nessa opção ou clicar aqui em cima em novo projeto em branco. Quando a gente cria um novo projeto em branco, ou ele vai carregar aquele sistema de projeções e coordenadas que já foram definidos na última vez que a gente usou, que estão ali salvos, ou a gente tem a opção de escolher aquele sistema de projeções e coordenadas que a gente quer. Para fazer essa alteração, basta a gente clicar aqui embaixo nesse botãozinho onde tem o acrônimo EPSG, que são os sistemas de projeções e coordenadas, dos dátums, os elipsoides, que o sistema abre essa janela onde a gente pode escolher aquele sistema que a gente quer trabalhar. Nesse projeto eu vou trabalhar com latitude e longitude dos sistemas do datum Sirgas 2000. Se eu digito aqui em cima Sirgas 2000, o sistema já faz o filtro para mim e ali eu posso escolher qual é aquele que eu vou trabalhar. Porém, eu devo ter muita atenção na hora de escolher esse sistema, porque existem sistemas com coordenadas projetadas ou sistemas com coordenadas de latitude e longitude, com coordenadas geográficas. Então, eu olho aqui qual que seria o grupo que eu estou trabalhando e assim defino qual aquele que eu quero para o meu projeto. No caso, eu quero usar o Sirgas 2000 de coordenadas geográficas, então vou utilizar o número 4674. Usando o sistema de projetado, eu poderia selecionar essas outras opções que eu tenho aqui abaixo.
Então, seleciono o Sirgas 2000 e mando aplicar. Basta dar OK, que agora o software já está preparado para trabalhar com esse sistema de coordenadas. Aqui na tela do programa, a gente vê disponível já um grupo grande de ferramentas que a gente pode ativar ou desativar, organizar da maneira que a gente preferir. Para fazer isso, basta a gente clicar com o botão direito do mouse na parte cinza aqui da tela, que o software vai listar para a gente as ferramentas que estão ativas ou inativas. Eu vejo, por exemplo, essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de digitalização avançada, não é uma ferramenta que eu vou usar agora. Então, caso eu queira removê-la para liberar um pouquinho de espaço na minha tela, basta apertar o botão direito do mouse, localizar a digitalização avançada e desativá-la aqui. Quando eu quiser usar, basta ativar novamente. Essa daqui de baixo, por exemplo, se eu quiser colocar um pouquinho aqui para cima para ganhar um espacinho. Quando eu venho com o mouse aqui nesses pontinhos iniciais, o mouse muda de formato e a gente vê que a gente pode mover esse elemento. Então ele vai marcar aqui de azul aonde eu posso soltar para deixar aquela barra de ferramenta ali e ela já fica ajustada. Para adicionar uma nova camada no nosso software, a gente pode fazer de duas maneiras, basicamente. A gente tem essa ferramenta aqui, essa barra de ferramentas, que é de gerenciador de fonte de dados, onde a gente pode, no primeiro botão, gerenciar fontes de dados livres, que nesse caso aqui vai ser para importar novos dados, onde a gente pode selecionar se é vetor, raster ou algumas dessas outras opções. Ou a gente pode simplesmente navegar pelas nossas pastas do computador e selecionar qual é aquela pasta onde estão os arquivos e assim fazer a seleção do dado. Bom, eu gosto muito aqui de navegar, porque assim eu já vou direto na pasta onde eu quero trabalhar. Então, estou aqui na minha pasta D, curso QGIS, aula 1, Shapefile, e vou trazer o arquivo aqui do FBrasil. Basta clicar nele e arrastar para o centro da tela, que eu vou ver esse dado já representado. Se eu quiser trazer outros dados, como municípios, MG, eu posso fazer a mesma coisa, trazer esse dado para cá, ou os bairros de Belo Horizonte, que eu consigo ver também. Essas camadas elas ficam dispostas aqui à esquerda, sobrepostas, e aí para poder visualizar alguma delas, a gente pode dar um zoom diretamente para essa camada. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre aquela camada que deseja visualizar e selecionar aproximar para a camada. Então, cliquei em BH, aproximar para a camada, e eu já tenho o zoom diretamente em BH. O mouse, nesse momento, ele já está aqui com essa mãozinha, que é para deslocar o mapa, e basta clicar na tela e mover. O scroll do mouse, ele vai também fazer o zoom de ampliar ou reduzir a visualização. Se eu quiser ver somente municípios MG, basta clicar com o botão direito do mouse e mandar aproximar para a camada. É importante a gente saber que todo o arquivo vetorial ele vai possuir uma tabela de atributos associada. Ou seja, esses desenhos que a gente vê aqui na tela, além das coordenadas geográficas, além dele ser feito em escala, ele possui também um atributo que vai dizer o que é aquela coisa, né, naquele polígono definido. Isso a gente consegue acessar clicando com o botão direito do mouse sobre o arquivo, por exemplo, aqui o FBrasil, e selecionar abrir tabela de atributos. Quando eu abro essa tabela de atributos, eu vejo aqui então que aqueles elementos na tela, eles possuem correspondência nas tabelas. Por exemplo, eu quero ver o estado de Minas Gerais. Quando eu seleciono aqui na tabela, eu tive que desligar os outros arquivos ali, eu vejo a seleção também no mapa. Ou seja, aqui eu tenho Minas Gerais, aqui eu tenho Maranhão, que agora eu vejo ele selecionado no mapa, e assim por diante. Aqui eu tenho Mato Grosso do Sul. Ou seja, cada um desses polígonos ele foi cadastrado também com essa tabela. E isso permite que a gente faça uma série de coisas. Por exemplo, simbolizar. Se eu quiser fazer um mapa
do Brasil, dando um destaque para Minas Gerais, basta eu selecionar cores diferentes a partir desses campos da tabela de atributos, que podem ser o campo nome, quanto o campo sigla, porque aqui eu tenho as diferenças a partir dos nomes dos estados e das siglas. Eu vou trabalhar com o campo sigla, que é um pouco mais fácil. Então, eu tenho aqui MG para o estado de Minas e vou fazer uma simbologia para esse estado. Vou desmarcar aqui essa seleção que foi feita, vou fechar a tabela de atributos e vou acessar as propriedades do arquivo UF Brasil. Com o botão direito Propriedades, o software abre essa nova janela. Aqui nas propriedades eu venho à esquerda na aba Simbologia e eu vejo que o programa está colocando para mim uma simbologia simples, aonde eu tenho um polígono preenchido com esse modo que ele chama de Simple Fill. Se eu quiser trocar somente a cor, basta eu clicar aqui na cor e selecionar alguma dessas outras cores disponíveis nesses modos aqui, tipo movendo aqui na tela, escolhendo a cor, movendo aqui por esse triângulo, escolhendo aqui em qual matriz eu quero trabalhar, ou mesmo fazendo a configuração manual, aqui como a gente pode ver. Então, a gente tem uma flexibilidade aqui muito grande para trabalhar com as cores. O estilo de preenchimento é sólido, ele tem aqui as outras opções. Eu posso escolher a linha do contorno, que é uma linha sólida, a largura do traço. Então, eu posso fazer a configuração de todos os elementos ali do meu polígono. Mas, nesse caso, eu não quero trabalhar assim. Eu fiz a alteração da cor, se eu clico aqui em aplicar, eu mudei a cor do meu mapa. Agora, o que eu quero é Minas Gerais em destaque, o resto do Brasil com outra cor. Então, aqui onde eu vejo o símbolo simples, eu mudo para categorizado. E assim, então, eu vou ter que definir um valor de Minas Gerais para que ele apareça no mapa. Aonde eu vou ter esse valor? Qual campo da tabela de atributos me apresenta esse valor? Eu posso escolher o campo siglas ou o nome. Eu vou trabalhar com siglas. Quando eu coloco siglas, eu poderia aqui, por exemplo, mandar classificar, que ele vai adicionar todos os valores para mim. Se eu mando aplicar, ele vai reconhecer cada uma das siglas dos estados e vai colocar isso aqui na tela. E a gente vai ter esse mapa aqui bastante colorido, que não é muito eficiente numa comunicação da informação. O que eu quero é o Brasil todo de uma cor e Minas Gerais de outra. Eu poderia, por exemplo, selecionar aqueles que eu não quero e clicar com o botãozinho de menos aqui e remover, deixando essa última opção aqui, que são todos os outros valores, deixando ela ativa. Então, eu removo todos os outros, deixo Minas Gerais de uma cor, todos os outros valores de outra. Então, agora eu tenho Minas Gerais de azul, o resto do Brasil no verde. Essa é uma opção para poder fazer esse tipo de simbologia. Ou, se eu não tivesse feito nada disso, aqui eu até perco o meu mapa. Se eu quisesse só colocar Minas Gerais e o resto eu definisse por mim mesmo, eu poderia colocar aqui um mais, que ele vem com todos os outros valores. Aí venho aqui em aplicar. E depois eu coloco mais uma outra vez. E aqui no valor eu mesmo digito. Eu vi lá que é MG. Eu mando aplicar. Ele reconhece MG, todos os outros valores de outra cor. Bom, para alterar essas cores, basta eu selecionar o estado que eu quero alterar, dar 2 cliques nele e aí fazer as minhas alterações. Se é um preenchimento simples, pode ser esse aqui mesmo. E venho para escolher a cor que eu quero trabalhar. Basta clicar em OK, aplicar e a gente faz a seleção das cores que a gente desejar e a partir disso a gente exporte essas feições para gerar um novo arquivo. Por exemplo, se eu abro aqui a tabela de atributos do UF Brasil, como a gente já viu, eu posso selecionar aqui no início da linha
o arquivo o elemento Minas Gerais, e a partir dessa seleção eu posso exportar esse arquivo e gerar apenas um arquivo de Minas Gerais. Isso vai me permitir fazer alguns outros processos futuros, por exemplo, fazer recortes, fazer algumas análises só com o limite de Minas Gerais. Eu poderia vir aqui com o botão direito do mouse no F-Brasil, exportar, salvar feições selecionadas como. Porém, agora eu aproveito para mostrar aqui, usando essa ferramenta aqui, selecionar feições por área, eu posso também clicar aqui na tela e selecionar Minas Gerais do mesmo jeito. Então eu sei que esse é Minas, talvez eu esqueci o nome desse estado aqui embaixo, mas eu quero mexer com ele. Então basta clicar nele, e aqui no caso Santa Catarina. E assim eu também poderia fazer a exportação do mesmo jeito. Estou fazendo o trabalho com Minas Gerais, então clico em Minas, botão direito no F-Brasil, que é a minha fonte de onde vem esse dado, exportar, salvar feições selecionadas como, se eu marco a primeira, ele vai exportar tudo. Na segunda, somente as selecionadas. Ele abre essa janelinha de salvar camada vetorial. Aqui em cima eu escolho qual formato eu desejo. Posso colocar shapefile mesmo, que é o formato que eu estou trabalhando. O nome do arquivo e nesses 3 pontinhos a pasta onde ele vai ser salvo. Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou na minha pasta shapefile e vou colocar o nome MG. E eu já vou salvar isso em Sirgas 2000. Vou colocar limite, Minas Gerais, Sirgas 2000. Salvei. Aqui embaixo no sistema de referências e coordenadas, então eu posso selecionar aquele que eu desejo, que é o Sirgas 2000 4674. Basta dar OK. O sistema já gera o arquivo para mim, me dá uma mensagem temporária aqui em cima e coloca ele já no meu projeto. Então, se eu apertar o botão direito do mouse e escolher aproximar para a camada, dar um zoom para a camada, eu já tenho então o limite de Minas definido. Eu vou alterar a cor desse estado de Minas para mandar isso também para o Google Earth, para salvar no formato KML. Então, botão direito em propriedades ou simplesmente 2 cliques em cima do limite de Minas. Ele abre essa janelinha para mim e aqui eu posso selecionar como eu quero fazer essa definição. Eu quero, nesse caso, sem um preenchimento interno e só uma linha de contorno. Eu já tenho algumas linhas pré-definidas aqui, tipo esse Outline Blue, que eu poderia aproveitar para fazer, ou Outline Green, Red. Mas para criar essa configuração, o que eu preciso fazer é, vou voltar aqui para esse Simple Blue Fill, e basta clicar aqui em Simple Fill, e aqui no tipo de camada símbolo, trocar para contorno Simple Line. Basta aplicar e eu já tenho a minha linha simples. Aqui eu tenho a cor que eu quero, então vou colocar uma cor vermelha para chamar a atenção. E vou colocar uma espessura, uma largura do traço mais larga, uma largura maior, tipo 1, já ficou bem. E aí basta dar OK. Agora eu quero salvar esse arquivo no formato KML para abrir no Google Earth. Basta clicar com o botão direito do mouse, mandar exportar, salvar feições como. Assim, quando abre a tela, eu escolho o formato KML. Posso dar o nome do arquivo, então eu vou salvar na minha pasta KML como limite MG. O sistema de coordenadas OK, e basta dar OK. Aqui no QGIS ele mudou a nossa cor, né? Eu queria vermelho assim, e ele trouxe essa nova cor, mas isso não é um problema porque ele faz isso quando coloca no QGIS. Agora a gente vai na nossa pasta, com o arquivo na pasta KML, onde eu salvei, e dou 2 cliques no arquivo limite MG para visualizá-lo no Google. E eu vejo que o arquivo é aberto já na escala e na posição certinha. Então a gente tem aqui a definição do município do limite de Minas Gerais.
Para o pessoal que está fazendo esse exercício em casa, eu vou pedir agora para repetir o processo para as camadas município MG e bairros BH. A gente tem aqui, então, municípios MG e essa camada de bairros BH. Então, vocês vão selecionar um município no shape de municípios MG e salvá-lo como KML. A mesma coisa para bairros BH. Seleciona algum bairro de BH e exporta ele para KML. Uma ferramenta muito interessante para ajudar nesse processo de seleção, de conhecimento do arquivo e para poder exportar, é essa ferramenta que tem um ícone de I, que mostra para a gente a identificação das feições. Quando eu pego esse I e clico na tela, ele faz para mim aqui uma seleção desse município e abre a tabela de atributos só para esse elemento selecionado. Como, por exemplo, aqui o nome do município é o município Prata. Esse aqui, Uberaba. Belo Horizonte, está bem aqui pequenininho aqui no centro, eu vou aproximar o zoom. Então, clico aqui, selecionado Belo Horizonte. Se ele está selecionado, eu posso exportar como uma feição selecionada. Nesse caso aqui, eu preciso usar ainda a ferramenta de seleção para poder, assim, fazer a exportação. Aqui eu quero, então, selecionar um bairro de Belo Horizonte. Eu vou dar o zoom e quero selecionar, por exemplo, esse bairro. Vamos ver se é o Buritis. Detalhe aqui que não estava selecionando porque eu tinha clicado na camada municípios MG, e aí quando eu clico, seleciona todos os municípios, eu tenho que clicar à esquerda em bairros, e aí sim eu clico aqui e vejo o bairro Buritis. Eu quero exportá-lo como uma nova camada, então eu tenho que pegar a ferramenta de seleção, selecioná-lo, botão direito, exportar, salvar feições selecionadas como, pode ser KML, o nome vai ser limite Buritis, bairro Buritis, BH. Salvo ele e dou OK. E ele já aparece na tela. O QGIS tem uma função muito legal, que é a opção de trabalhar com complementos. Esses complementos eles são plugins de parceiros, de terceiros que vão poder ser utilizados dentro do software, e ali a gente pode importar, por exemplo, uma imagem de satélite, um mapa base que vai dar informações para a gente poder acessar juntamente com esses dados que a gente está construindo. Para isso a gente pode acessar aqui então o botão, a aba de complementos e escolher gerenciar e instalar complementos. Antes de pesquisar por um complemento, eu sugiro vir em opções e selecionar a opção mostrar também complementos experimentais para que ele carregue alguns complementos, mesmo que sejam ainda considerados pelo QGIS como incompletos ou ferramentas ainda pouco maduras. Por exemplo, o Quick Map Services, ele só vai aparecer para a gente se a gente marcar essa opção. Bom, voltando aqui em tudo, eu vou sugerir então a instalação de alguns complementos, por exemplo, o Open Layers. Open Layers plugin, basta clicar nele e instalar complemento experimental. Ele vai carregar pela internet, vai fazer a instalação para a gente e aqui já deu tudo certo para mim. O próximo complemento, Quick Map Services. Quando a gente clica nele, basta clicar em instalar complemento que ele faz o mesmo processo. O último complemento que vai trazer também imagens de satélite, Base Maps, é o HCM de Maria GIS. Instalar complemento e está feito. Basta fechar. E agora a gente acessa esses complementos aqui na opção de web. Então, por exemplo, no Open Layers plugin, a gente tem essas opções, por exemplo, do Google Maps, onde eu posso trazer
físico, ruas, híbrido, que vai misturar os dois, as ruas com também o terreno, e, por exemplo, Google Satélite. Vou testar esse aqui. Quando eu clico, ele joga dentro do meu Base Map e já faz o carregamento da imagem do Google. E aí ele está falando aqui que teve um erro nesse complemento, ele está deixando essa mensagem de alerta para a gente. Então esse aqui não funcionou legal. Vou fechar. E vou remover o Google Satélite. Vou testar aqui um outro complemento no web, Quick Map Services. E antes de utilizá-lo, eu sugiro vir em Settings. E a gente tem que vir na última aba, More Services, e clicar nesse botão de Get Contributed Pack. Que assim ele carrega todos os complementos possíveis ali do Quick Map Services. E a gente vai ter um leque muito maior de opções para trabalhar. E aí ele colocou que a última versão foi atualizada. Ok, salvar. Web, Quick Map Services. Agora a gente vê uma infinidade de dados para poder usar, por exemplo, do ArcGIS, da Esri, até do Waze e assim tantos outros. Vamos testar aqui então do Google para ver se aqui ele funciona. Eu quero o híbrido. E aqui ele funcionou bem. Então eu tenho a imagem do Google com o limite do Buritis. Para visualizar então as duas coisas juntas, eu preciso alterar a simbologia do bairro Buritis. Como botão direito, propriedades, eu posso simplesmente trocar a minha opacidade. Se eu colocar aqui 60% opaco, 40% transparente. Ou posso fazer aquela alteração de trocar aqui para Simple Line e mudar a cor da minha linha. Ficou aqui com a transparência. Ok. Um outro exemplo, aqui no HCMGIS, eu posso testar aqui no Base Map, por exemplo, o Wikimedia Maps. Que é um mapa muito interessante também. Ele veio por cima do bairro, eu vou colocá-lo aqui por debaixo do bairro. Eu consigo fazer a minha representação. Bom, testem aí com todas essas opções possíveis, sugiro que vocês façam outros testes e uma dica muito importante é, antes de trazer qualquer um desses mapas base, que você tenha um limite na sua tela, um limite da sua área de estudo, do seu bairro, do seu município, porque no caso contrário ele vai trazer para o mundo inteiro, o que vai demandar muito mais da sua internet, do seu computador para poder apresentar essa imagem. E para finalizar e para salvar todas essas informações que a gente gerou, basta vir aqui na opção do disquete, que é salvar um projeto, ou simplesmente projeto, salvar, ou salvar como, e escolher a pasta onde você deseja salvar. Então eu venho aqui na minha pasta, projetos, e vou colocar aqui aula 01, introdução QGIS. É isso, muito obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima.